Olá pessoal, esse vídeo eu vou dar continuidade ao workshop que a gente está fazendo e eu vou dar continuidade a partir da construção de objetos, que foi a última aula que a gente fez. E nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre a construção de telhados e a manipulação desse elemento aqui no ArchiCAD. A ferramenta telhado, ela fica aqui na parte de modelagem, nesse ícone aqui do telhadinho, ferramenta cobertura. Essa ferramenta ela nos dá a possibilidade de fazer uma infinidade de telhados diferentes de uma forma bem simples. Clicando sobre ela, a gente vai ter aqui em cima todas as nossas relações de configurações, todos os nossos prompts de comando. Então aqui em definições padrão eu tenho o tipo de telhado que eu quero construir. Então aqui eu tenho telhado com cobertura de telhas, cobertura de alumínio. Eu tenho os modelos que o ArchiCAD já nos disponibiliza para construção. Aqui para efeito de aprendizado a gente vai usar o telhado com telhas comum. A gente clica duas vezes sobre ele e seleciona. Aqui eu tenho o método de geometria, eu tenho o método de geometria simples, onde eu desenho um telhado de uma água só, e tenho o método de geometria complexo, que é o telhado de duas águas ou mais, que é o que a gente mais utiliza. Mas aqui do lado eu tenho o método de construção poligonal, que é indicado para construções onde eu tenho paredes com mais ângulos, né? Uma construção mais complexa. E eu tenho o tipo de construção diagonal e retangular, que são para construções mais quadriculadas, né? Construções mais regulares. Aqui eu tenho a minha forma de estrutura, como que ele vai aparecer em planta e corte. E eu tenho também a minha parte de inclinação e de altura de onde esse piso, de onde esse telhado ele vai sair, né? Qual que é o piso de origem. Essa inclinação, ela varia de acordo com a telha que eu estou trabalhando. Então, isso a gente tem que olhar na telha no fabricante. Ele informa, né, qual é a inclinação mínima para essa telha. E a gente acrescenta aqui no ArchiCAD conforme essa telha que a gente está usando. Aqui eu tenho também os meus afastamentos, que se trata daquele beiral que geralmente os telhados colonial possuem, né, que é um afastamento além das paredes da edificação, que protege contra chuva e sol. A gente tem também aqui as nossas superfícies do material, que são as texturas, as formas com que esse telhado vai aparecer no 3D. E agora vamos então para a nossa construção do telhado. É sempre importante atentar ao vegetal que você está trabalhando. Então aqui eu tenho meu primeiro pavimento. Se eu desenho o telhado no primeiro pavimento, esse telhado vai acabar ficando escondido abaixo da nossa laje, abaixo do nosso piso. Porque ele vai entender que o piso de origem é o nosso primeiro pavimento. Então sempre que eu for desenhar um telhado, eu vou colocar no meu vegetal telhado, que assim o ArchiCAD vai entender que o piso que ele tem que ser colocado é o piso do telhado, o piso acima da minha laje. Então eu vou clicar aqui sobre o vegetal telhado. E aqui eu já consigo visualizar apenas a minha laje do meu projeto, que é o ideal. Eu vou mostrar para vocês as formas de desenho que a gente tem. Então começando pelo desenho simples, onde eu desenho um telhado apenas de uma água. É um tipo de desenho um pouco menos usual, mas ele também pode ser usado. Então eu clico aqui num primeiro ponto, ele vai me pedir a minha distância e eu faço um desenho quadricular, um desenho retangular normal e ele já me dá a forma do meu telhado. Então eu tenho o desenho dele em planta e posso ver também no 3D. Como eu disse, eu posso mudar aqui a inclinação dele conforme eu precisar. Então aqui eu estou com uma inclinação 0, posso mudar para 30%, 15%, conforme eu precisar, conforme a necessidade do meu projeto. Eu tenho também o meu método de construção, né, de telhado com mais águas.
que é o mais ideal. E eu posso tanto fazer um telhado mais complexo, com um desenho à mão livre, né, da forma que eu achar melhor, que o ArchiCAD vai entender, vai fazer um desenho de quantas águas eu preciso para esse telhado, e vai me dar também um desenho em 3D. Além disso, eu possuo também o telhado, o desenho retangular, como eu havia dito, que facilita bastante, que eu clico apenas em um ponto e puxo meu cursor e ele já me dá um telhado, já me dá um formato de um telhado de 2 águas, como vocês podem ver aqui. Então esses são os métodos construtivos, as formas de desenhar. Eu vou desenhar agora sobre a nossa edificação, para vocês verem como que funciona. Então aqui eu tenho a minha laje, eu vou colocar aqui o cursor sobre um dos pontos da laje, e como aqui eu tenho uma construção não retangular exata, né, ela tem aqui esse dente, eu vou usar a forma de construção poligonal, que eu consigo permear todo esse perímetro dessa laje e fazer o meu telhado. Então eu coloco o cursor sobre uma das pontas e vou fazer esse desenho de ponta a ponta. Clico aqui no final e ele já entende que eu quero esse telhado. De início, eu vou desenhar um telhado escondido. Esse é o tipo de telhado, né, colonial. Então aqui, se eu fosse fazer um telhado colonial, ele já estaria pronto. Então aqui eu tenho o meu beiral, eu posso aumentar esse beiral ou diminuir conforme for necessário. E eu tenho aqui todas as minhas águas. Agora, se eu quiser fazer um telhado escondido, eu tenho que retirar essas abas e fazer uma platibanda. Para isso, o que que eu faço? Eu venho aqui no meu telhado com ele selecionado, procuro a minha parte de afastamento, que está aqui 0,80, eu vou colocar 0, e agora esse telhado vai apenas permear a minha laje, como vocês podem ver aqui, que é o que acontece no telhado escondido. E a partir disso, eu vou desenhar platibandas sobre as paredes. Para isso, eu vou usar a ferramenta parede, ainda na layer de telhado. Vou colocar aqui o piso de origem, né? De onde eu quero que essa laje, que essa platibanda saia. Então, vou aqui só mudar meu piso de origem. Aqui eu tenho a altura dessa platibanda, eu quero uma altura de 0,90, que é mais ou menos uma altura de uma platibanda aceitável. E a partir disso, eu vou fazer todo o perímetro do meu telhado com uma parede, que é para poder tampar esse telhado. Então vamos lá. Percebam que eu quero desenhar no perímetro desse telhado. E o ArchiCAD está colocando essa parede dentro do meu telhado, acima dele. Para eu mudar essa configuração, basta que eu selecione a letra C. Eu clico na letra C e ele vai mudando o meu ponto de origem da parede, tá vendo? Então aqui ele estava assim, ele me dá as outras opções, se eu quero seguir no meio ou se eu quero seguir por fora desse telhado. Eu quero seguir por fora, cliquei aqui no C e vou fazendo todo esse perímetro aqui com a minha ferramenta parede. Vou fazendo toda a
platibanda aqui que é para tampar esse telhado por inteiro. Então aqui está a minha platibanda do meu telhado escondido. Vamos ver como é que está no 3D? Para ver se tem que fazer alguma alteração. Meu telhado desceu, provavelmente eu cliquei aqui em alguma coisa errada. Tinha clicado sobre o telhado e pedido para descer ele. Então aqui eu consertei, tá vendo? Ele tinha descido porque eu tinha colocado aqui 83, tinha tirado a altura certa quando eu fui colocar para a platibanda. Então sempre ficar atento a essa altura. A altura dele do piso de origem é 3,83. Então aqui eu já tenho a minha platibanda pronta. Então aqui eu tenho meu telhado escondido com as platibandas e o telhado dentro dele. Então essa é a forma que eu faço um telhado escondido. Bem simples, né? Então eu tenho a opção de fazer esse telhado escondido, ou se eu não quiser, como eu tinha feito anteriormente, eu posso apenas fazer um telhado colonial colocando apenas uma telha. Normalmente. Para isso basta que eu deixe os meus afastamentos. E aí eu volto a ter um telhado colonial. Além disso, gente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês é um método de construção que é a operações de elementos sólidos, que também serve para fazer telhado. Que eu posso fazer da seguinte forma. Quando eu faço um telhado de apenas 2 águas, vamos supor que eu tenha essa necessidade. Vou fazer aqui um telhado de 2 águas. Fiz aqui meu telhado, vamos ver como é que ele fica no 3D. Percebe que, como ele é de apenas 2 águas, ele deixa sobrando uma parte aqui do telhado onde não tem parede. Então, quando eu quero um telhado de 2 águas comum, eu posso fazer essa construção da seguinte forma. Como que eu resolvo esse problema? Eu vou aumentar a altura dessas paredes para fazer com que ela ultrapasse esse telhado. Vou fazer essa alteração aqui. Vou colocar, por exemplo, 4 metros de parede. Então aqui agora eu tenho as minhas paredes, né, permeando aqui o telhado da forma que seria o ideal. Porém, eu tenho os cantos dessas paredes ultrapassando, onde o telhado faz a inclinação dele. E isso não é correto. Então, o que eu faço quando eu tenho esse tipo de problema? Eu faço operações de elementos sólidos. Que é o seguinte. Eu vou selecionar todas as minhas paredes, que são os elementos que eu quero cortar, então eu quero eliminar essa primeira parte. Então aqui, para selecionar todas as paredes, eu clico sobre o ícone de parede, clico Ctrl A, selecionei todas as paredes. Então, com o meu botão direito do mouse, eu vou clicar sobre uma das paredes, vou vir até a opção Conectar e vou procurar pela opção Operações de elementos sólidos. Vou clicar sobre ela. Perceba que aqui, ó, obter elementos alvos, ele já me deu 7 elementos alvos, que são as 7 paredes que eu quero fazer esse recorte. Logo abaixo, eu tenho os elementos operadores. Esse elemento operador é o elemento que vai fazer esse corte, por onde essa parede tem que terminar. Nesse caso, esse meu elemento vai ser o telhado. Então eu vou selecionar esse telhado aqui para os meus elementos de operadores, meus elementos operadores, que são os elementos de corte que eu preciso. Então vou clicar sobre o telhado, clicar aqui em obter elementos operadores. Então aqui, ó, eu tenho 7 elementos a serem operados, 7 elementos alvos que serão cortados e um elemento operador.
que vai ser a minha tesoura aqui, vai funcionar como a minha tesoura, que no caso é o telhado. Vou escolher aqui o método de operação, então eu tenho a subtração com extrusão para cima, para baixo, interseção e adição. Nesse caso aqui, eu quero fazer uma extrusão para cima, que eu quero tirar tudo que tem acima desse telhado. Então, vou clicar na opção subtração com extrusão para cima e vou fazer a minha operação. Se eu quisesse tirar o que estava embaixo, eu marco subtração com extrusão por baixo. Se eu quisesse fazer, deixar apenas uma interseção que está no meio, entre esses dois encontros, clico em interseção. Tá? Então, essa operação de elementos sólidos, ela é bem simples e bem eficaz. Ajuda bastante quando a gente quer fazer um desenho mais complexo, tirando uma coisa ou outra. Então, a gente consegue fazer por esse tipo de elemento. Então, aqui eu já selecionei os meus elementos alvos, meu elemento operador, o tipo de operação que eu quero fazer, e eu clico em executar. E aí, tudo que estava acima do telhado foi cortado. E aí a minha casa ficou da forma ideal. Então aqui agora eu tenho o telhado de 2 águas e as paredes permeando apenas esse telhado. Então assim, é bem simples, bem facinho de fazer, né? Então gente, nesse vídeo era isso. Não quero que ele fique muito longo, porque o vídeo de telhado é bem tranquilo. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Além desse vídeo de telhado, tem os vídeos de telhados também do semestre anterior, caso vocês tenham algumas dúvidas, né? O semestre anterior estava sendo ao vivo, então assim, sempre rolava algumas perguntas e tal. Se vocês tiverem curiosidade de assistir, está disponível também no canal aí do Teams. Então é isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, só chamar a gente aí no Teams, nos dias de monitoria, que a gente dá uma força para vocês. Valeu, gente!